Olá, amigos do Centro Espírita Irmãos do Nova Era. É com muita alegria que eu recebi esse convite para conversar um pouco com vocês. E o nosso tema de hoje será Fé na Crise. Nós vamos conversar um pouquinho nesses próximos 35, 40 minutos. Mas antes de começarmos a conversar, como fazemos nas nossas casas espíritas, como vocês fazem aí no Irmãos da Nova Era, nós vamos começar com uma pequena oração. Eu convido vocês a fechar os olhinhos, a pensar em Jesus, a lembrar de Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, e dizer a ela: Mãe querida, buscamos a Tua inspiração, o Teu carinho, o Teu aconchego, para sentirmos o Teu amor se derramando sobre nós, se derramando sobre todos esses lares, sobre todas essas pessoas que nos assistem. Rogamos ao Teu coraçãozinho: acolhe, irmã, acolhe Nossa Senhora, nossa irmã em Deus, Mãe do Cristo, Mãe de todos nós. Acolhe o nosso coração no Teu coração. E te agradecendo por a linda oportunidade, nós te rendemos graças e te reverenciamos. Graças a Deus. Agora a gente vai começar a conversar um pouco. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão da fé. Fé essa que muitas vezes nós sentimos abalada diante das dificuldades que nós trazemos. Eu falei, nós trazemos, porque fomos nós que criamos todas as dificuldades. Essa é uma condição sine qua non para que nós possamos entender a doutrina espírita. Todo mal é construído por nós, pelos seres humanos, criaturas ainda em perfeição imatura como nós somos. Todo bem promana de Deus, vem de Deus, o nosso Criador. Fomos criados para a felicidade. E por isso hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fé, sobre essa questão de quanto a nossa fé, de nós os ocidentais, ela está enraizada em algumas crenças, alguns valores, alguns paradigmas importantes para que a gente possa compreender qual é a nossa verdadeira fé. Tá bom? Vamos lá? Então, assim, a doutrina espírita nos traz o conhecimento de que houveram 3 revelações grandes para que a gente pudesse estar hoje, como estamos aí, de posse desse arsenal maravilhoso que é o Espiritismo. Uma religião que é composta de uma filosofia, que está lá no Livro dos Espíritos, nas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, uma doutrina que é composta de ciência, que está enfeixada em 2 livros. Primeiramente, o Livro dos Médiuns, depois a Gênese, que traz para a gente todo um conhecimento, um arcabouço científico racional, que nos faz entender os relacionamentos que nós temos com aqueles que nos precederam para a casa do Pai. Os chamados mortos e os chamados vivos estão em conexão o tempo inteiro. Nós estamos em conexão uns com os outros, através da mediunidade. E aí, a doutrina espírita traz para a gente essa questão da responsabilidade nossa sobre as questões materiais, sobre todas as conexões que temos com o mundo espiritual. E aí, isso nós denominamos de a ciência espírita. Mas o Espiritismo, acima de tudo, como nos lembra o Chico Xavier, nosso grande apóstolo aqui do Brasil, ele nos lembra que a melhor coisa que a doutrina espírita trouxe para a gente foi relembrar Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar um pouco sobre essa questão da fé, pensando, como é que está a nossa fé? De onde que vem a nossa fé? Nós, os chamados espíritas cristãos, onde está a raiz da nossa fé? E o Espiritismo traz para a gente que houveram 3 revelações. Primeiro, Moisés e os profetas. E vamos lá, nesse momento em que a gente está assim sendo colocado à prova nas nossas dificuldades, em todas essas questões de saúde que estão aí, não é? Pessoas com dificuldades maiores de saúde sendo levadas de volta para a casa do Pai por meio de um vírusinho, não é? O Covid-19, que trouxe para a gente assim a noção clara, objetiva, que nós somos pequenininhos, que nós somos criaturas de Deus, que nós somos frágeis, que nós não estamos no controle. A melhor coisa que essa pandemia trouxe para a gente, a maior revelação foi de que nós não estamos no controle. O controle está com Deus.
E aqueles de nós que estamos aí titubeando na nossa fé, é bom que a gente pare para relembrar. Primeiramente, que lá já, na primeira revelação, os profetas traziam para a gente algumas questões ligadas à nossa fé. Vamos começar então com Deuteronômio, o 4º ou 5º livro lá do Velho Testamento. Ele diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 30. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Nossa, parece que eles já traziam para a gente, 4.000 anos atrás, que existiria sim um momento, um período e muitos outros momentos em que esse planeta estaria passando por esse processo de transformação. E isso não seria realizado sem dores, sem sofrimentos, sem angústias, sem tribulações. E olha, ele alerta para a gente, olha, na hora que vocês estiverem em angústia, que todas essas coisas estiverem alcançando vocês, nos últimos dias, vocês se voltarão para Deus e ouvirás a sua voz. Então, nesse momento em que a gente está assim, passando por toda essa dificuldade, quantos de nós, a gente não estava tão ligado, não é? A gente não estava tão pensando 2, 3 vezes por dia em oração. Parece que nesses momentos mais difíceis, nós trazemos para nós essa necessidade, não é? A gente para sentir essa necessidade. E ainda também no Velho Testamento, a primeira revelação, no Salmo 9, capítulo 9, versículo de 9 a 10, diz o seguinte: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Aos que conhecem o seu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Olha que promessa linda, quer dizer, nunca estamos abandonados, por mais que nós sejamos levados a crer que, nossa, está tudo perdido, não tem mais jeito, tem muita gente desencarnando por dia. Eu acho interessante, vamos fazer um parênteses. As pessoas desencarnam. Vamos lá, gente? O número de mortos, isso assusta. O número de pessoas que voltaram para casa. O número daqueles que se desenfeixaram da matéria. Como dizem os orientais lá, os hinduístas, o número daqueles que voltaram para os braços de Deus. Tá? Então, assim, a gente fica pensando e sentindo de uma outra forma. E é legal que a gente pare para pensar no momento em que nós estamos passando pela adversidade, mas se guardamos o teu nome, quer dizer, se nós guardamos o nome de Deus dentro de nós e buscamos a presença de Deus, a nossa fé é renovada. Primeira revelação, quer dizer, o nosso Senhor Jesus Cristo, governador planetário, trouxe os profetas, trouxe Moisés para nos trazer, não é? A revelação de que Deus está conosco, de que Ele não nos abandona em nenhum momento. Então já fazem quantas encarnações que nós estamos ouvindo isso? Vamos parar para pensar? Primeira revelação, Moisés. E aí, no Salmo 46, no capítulo 1, no capítulo 46, no Salmo 46, capítulo 1, ele diz o seguinte, Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Quer dizer, Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ainda que as montanhas das dificuldades se avolumem, ainda que nós sejamos tragados pelas emoções que são aquele mar, aquelas águas revoltas das nossas emoções de medo, de tristeza, de angústia, de nojo, de raiva, essas emoções todas que se conturbam dentro de nós, que formam como sendo um mar revolto, não é? E que tudo isso seja sacudido dentro de nós e aquela fúria. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Primeira revelação. Raízes da nossa fé. Está lá, não é? E aí, quando Jesus percebeu que de repente não tinha jeito, a gente estava ainda renovando as nossas paixões, as nossas dificuldades de compreensão da sua lei divina, da lei do Pai, dos braços do Pai, Ele próprio, o nosso Senhor Jesus Cristo, governador planetário, encarna no planeta.
E aí ele traz para a gente o quê? A segunda revelação. A raiz da nossa fé teve a primeira revelação, teve a segunda revelação. E aí o Cristo vem e os seus discípulos se transformam em apóstolos depois da partida dele, se fortalecem na fé, no vigor maravilhoso que existiu logo após a sua ressurreição, logo depois que ele vai embora, mas que ele ressurge, que ele volta materializado aqui para o planeta e mostra para eles, olha, não tem morte, presta atenção, para que tudo isso? Para que tanto medo? Não é? E Maria de Magdala vai lá no terceiro dia visitar o túmulo e consegue enxergar Jesus. E ela vai lá correndo contar para os apóstolos, olha, o mestre está vivo, Rabone, ele vive. E aí, gente, a partir daquele momento, a segunda revelação traz para a gente o quê? A certeza de que não existe morte. A Covid-19, quanto que você tem assustado as pessoas, morrendo de medo de morrer. Mas nós espíritas tivemos a primeira revelação, nós temos a segunda revelação em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro, na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 12, ele diz o seguinte: meus queridos, não se surpreendam da provação dolorosa a qual estão sendo submetidos, como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. Não se surpreendam como se algo estranho. Não é nada estranho. É natural. É a necessidade da nossa natureza. E aí, ele continua dizendo, mas alegrai-vos por estarem participando nos sofrimentos do Cristo. Nossa, Nancy, que estranho. Alguém pode se alegrar quando está sofrendo? De repente, se nós somos cristãos, se a gente tem consciência da primeira revelação, que despertou em nós a fé com Moisés e os profetas. E se nós temos certeza de que o Cristo trouxe para nós a revelação maravilhosa de que a morte não existe, de que a morte é uma fantasia. Alguns espíritas dizem que o espiritismo matou a morte. Verdade? Nós ficamos doentes, o corpo estraga, ele se desagrega, as moléculas que compõem o nosso corpo começam a se desagregar, expulsam a nossa alma. Nós nos transformamos em espíritos desencarnados. E aí ele fala aqui, olha, não fica desesperado com essa provação. O Pedro falando, alegrai-vos por estarem participando dos sofrimentos do Cristo. Quer dizer, Jesus, ele esteve plenamente uno com o Pai. E o convite dele é que nós sejamos uno com ele. Aí, depois, mais adiante, não é? Nós trouxemos a carta do Tiago, do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 4, ele diz o seguinte: quando todos os tipos de provações e tentações aglomerarem-se em suas vidas, não se ressintam deles como a intrusos, mas lhe dê boas-vindas como a amigos, percebendo que as tribulações vêm provar sua fé e produzir a qualidade da resistência. Lógico, cada vez que nós estamos passando por uma dificuldade, se a gente sentir dentro do nosso coração que realmente nós somos privilegiados por termos essa doutrina maravilhosa em nós, aqui dentro, aqueles de nós que deixamos a revelação entrar, que deixamos a fé entrar. E aí vai um parênteses, o segundo parênteses. Muitos de nós, a gente tem hábito, não é? Vira um hábito, vir na casa espírita, ir para uma igreja. E vamos lá, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Algumas horas na semana nos dedicamos à presença nossa, à religião. Mas aí, nesses momentos em que o Tiago nos alerta, dizendo que não é para a gente ficar assim, desesperado, não é? Ressentido, porque estamos passando dificuldades. Mas deixemos essas dificuldades chegarem e entrar em nós. E nós vamos dar a ela boa-vinda como amigos. Por quê? Porque nesses momentos nós somos provados. Eu estou indo muitas vezes na casa espírita, fazem 30, 40, 20, 10, 5 anos, alguns meses que eu estou na casa espírita. Mas será que o espiritismo entrou em mim? Porque eu entro muitas vezes na casa espírita para ouvir as lições da doutrina. E é bom esse momento a gente parar, refletir e falar assim, o quanto eu deixei que essa doutrina
entre em mim. E aí, quando isso aconteceu, eu não vou estar de jeito nenhum desesperado. Eu vou estar simplesmente aguardando que as coisas aconteçam de acordo com o comando daquele que me enviou. E aí, mais adiante, ainda na segunda revelação, o apóstolo Paulo, aquele apóstolo da gentilidade, que foi convertido no caminho de Damasco, um vaso escolhido de Jesus, ele diz em duas cartas dele, primeiro em Romanos capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor do Cristo? Covid-19? Número de mortos? Falta de máscara? Não tem respiradores? Está faltando leito na UTI. Quem nos separará do amor do Cristo? E aí, em Tessalonicenses, no capítulo 3, na carta que ele faz a Tessalônia, o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fostes destinados. Quer dizer, trabalhadores da última hora, aqueles de nós que recebemos a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação. Vamos parar para pensar. Para isso nós fomos chamados. Para quê? Para sofrer, Nancy? Nossa, não quero não. Não quero. Foi para isso que eu vim parar na religião? Foi para testemunhar a fé, a convicção de que Jesus trouxe para a gente a grande revelação que nós não vamos morrer nunca, que nós somos criaturas eternas, que caminhamos para os braços do Pai à medida que nós nos convertermos a Deus, que nós fizermos de nós mesmos uma ferramenta de Deus na terra, que nós sejamos firmes naquele momento em que está todo mundo caindo, que a gente possa olhar com serenidade e falar: puxa, que pena, eu vou sentir muita saudade dessa criatura que se despediu. Vai com Deus, até breve, até daqui a pouco estaremos juntos novamente. Essa é a fé. Para isso nós somos chamados. E ainda em Paulo ele diz o seguinte, em Hebreus agora, ele escrevendo na cadeia, para quem leu Paulo Estevão, lembra lá? Essa carta linda que ele escreveu para os irmãos de fé. Finalzinho da missão do Paulo, ele escreve e ele registra numa carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7, ele diz o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o pai que não é disciplinado? Qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Deus nos trata como filhos. E ele alerta: qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? Todos nós fomos, não é? Pelo pai, pela mamãe, por alguém que fez esse papel de papai e mamãe na nossa vida, nós fomos disciplinados. Estamos sendo disciplinados pelo nosso pai. Por quê? Porque a gente andava meio distraído, convenhamos. A gente às vezes falava muito, ação deixando a desejar. Então agora esse momento é momento de ação e de silêncio. Fala menos, faz mais. Aí depois dessas duas revelações, agora a gente vai falar um pouco da terceira revelação. Jesus percebendo, já falava. Está lá registrado no livro há 2000 anos, está registrado no Apocalipse de João, que é o último livro da Bíblia, o último livro do Novo Testamento, encerra, não é? A Bíblia com João em Apocalipse. Ele falava muito, e tem muitos momentos do Apocalipse que ele dizia: vou mandar outro, não é? Jesus falava. João registrou no seu evangelho, e haverá um tempo em que haverá necessidade de enviar outro consolador, outra revelação. E chegou para a gente, há 163 anos, o Espiritismo, abençoado Espiritismo, que tem tentado fazer com que a gente se converta, hein? Nossa, que sacrifício do Mestre, hein? Para que a gente consiga se converter. E aí vem a terceira revelação.
E lá, gente, na Gênesis, no capítulo 18, o Kardec deixou muito claro todos esses momentos, não só esse primeiro momento, que ainda é um puxãozinho de orelha, assim, pequenininho, não é? Que está dando uma chacoalhada pequenininha aqui na Terra, para pegar e juntar as pedrinhas, ver aquelas que já estão mais buriladas, que já dá para se transformar em pedras preciosas, aquelas outras que estão muito ainda cheias de, não é? De coisas que precisam ser desbastadas, não é? Aquelas pedrinhas mais brutas. Mas estamos nós chacoalhando, as pedrinhas estão chacoalhando. E na Gênesis, no capítulo 18, quando Kardec fala sobre os milagres e as perdições segundo o Espiritismo, que é o nome desse livro, né? A Gênesis, e aí tem um subtítulo, Os Milagres e as Perdições segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 18, quando Kardec fala sobre os sinais dos tempos, eu pensei algumas, é lindo, vai lá conferir, algumas frases dele. Ele diz o seguinte: grandes acontecimentos vão ocorrer para a regeneração da humanidade. Movimento progressivo, inevitável, está na natureza, é da lei. Quer dizer, necessariamente, grandes acontecimentos vão acontecer aqui, vão surgir, vão aparecer aqui nesse nosso planeta. E aí ele fala que isso é um movimento natural, inevitável. Teve esse, que daqui a pouco passa, vão ter outros. É bom que a gente observe e comece a se preparar, estruturando a nossa fé, para que a gente possa passar por tudo que a gente ainda vai passar. Nossa, Nancy, mas você resolveu falar hoje de coisa ruim? Não, de jeito nenhum. Todo aprendizado se faz com o quê? Com o aluno sendo levado à prova, não é? A gente passa por teste para ver, para aferir, para comprovar, mensurar o nível de aprendizado que a gente fez. É só isso. Necessariamente é só isso. E esses momentos são inevitáveis para conseguir fazer com que a gente seja o quê? Perceba qual é a temperatura da sua fé, qual é o tamanho, qual é a dimensão da sua confiança em Deus, do seu alinhamento, do seu pensamento com o seu comportamento, com as suas ações espíritas cristãs. E aí, ele diz aqui que Deus vela incessantemente. Esse mecanismo todo que está acontecendo, ele é conduzido por quem? Por inteligências. Ministros de Jesus estão espalhados no planeta inteiro. Existem milhares e milhares de espíritos do bem espalhados, auxiliando cada um de nós, na nossa convicção, na nossa melhoria, no nosso crescimento, não é? Diminuindo o medo. Nossa, quanto medo, quanta gente ficou mais desesperada e está mais desesperada pelo medo do que pela própria possibilidade de ser contaminada. E aí ele fala aqui, a humanidade realizou incontáveis progressos. Falta fazer reinar a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Está faltando. Porque progressos intelectuais, do ponto de vista da tecnologia, dos avanços da ciência, nossa, a gente, nos últimos 2 séculos, assim, a gente avançou assustadoramente, uma bênção, quantas coisas a gente não imagina que estão sendo reveladas. Quantos paradigmas estão caindo, que eram fortes paradigmas da ciência, que realmente mostravam que era tudo difícil, que aquilo era difícil. E agora o que acontece? Mesmo a medicina com relação à dor. Há 20 anos atrás, uma pessoa tinha câncer, nossa, desencarnava gritando de dor. Hoje, o avanço da ciência permitiu que medicações para dor, elas são ministradas com toda a segurança. A pessoa desencarna, às vezes com um tumor maligno bem terrível, em paz, sem tanta dor. E às vezes até sem dor nenhuma. Isso é uma bênção, um avanço. Fora toda a tecnologia, todo o avanço. Eu estou aqui agora falando para vocês, se vocês me ouvirem daqui uns dias, não é? Na quarta-feira. Então, quer dizer, olha que coisa abençoada é isso, gente. E a gente olhar para tudo isso e falar, nossa, o que está faltando para a gente ser feliz? Nada, a não ser a gente colocar aqui dentro de nós a solidariedade, a caridade, a fraternidade. Nesse quesito nós estamos bem para trás. E é por isso, é por essa situação
dessa falta de solidariedade, dessa falta da caridade, da solidariedade, da fraternidade. Fraternidade, somos filhos de um único Pai, somos todos irmãos. Não importa a cor da pele, tipo de cabelo, nacionalidade. Isso não faz diferença. Aqui para nós ainda está fazendo. Por isso que hoje está desse jeito, não é? Essa situação toda vem nos despertar para a fragilidade humana. Sem Deus, não somos nada. Mas nós, os espíritas, temos a terceira revelação. E o Kardec continua dizendo: a humanidade se transforma com as crises de transformação. Às vezes a gente precisa de crises, né? Alguma coisa chacoalhe para que a gente possa despertar. Mas aí a gente desperta, graças a Deus, e alguns de nós nos tornamos outras pessoas mais seguras, mais humanas, mais humanizadas. Humanos nós somos, nós precisamos ser humanizados. E aí, meio que para finalizar já a nossa conversa, o Emmanuel traz uma mensagem linda que eu vou ler uns trechos para vocês. Ele diz o seguinte, do livro Luz e Sombra: indagar quanto ao porquê das dificuldades que a vida oferece ao homem será o mesmo que perguntar relativamente aos motivos pelos quais o homem corta a pedra para que a pedra venha a lhe servir. Nossa! Significa que todas as dificuldades, todo o sofrimento que a gente passa, ele tem a mesma função que, de repente, a gente pega lá um lapidador de uma pedra. Ele olha para aquela pedra, ele enxerga naquela pedra uma pedra preciosa. Ele vai simplesmente pôr debaixo da água, lavar? Não. Ele vai pegar o buril, ele vai lá lapidar, ele vai desbastar essa pedra, ele vai, sabe assim, tirar toda aquela feiura daquela pedra, até que ele chega na gema, até que ele chega naquela, não é? Aquele centro, aquele núcleo da pedra que é possível de ser usado num brilho maravilhoso, não é? Então, assim, nós somos criaturas humanas, assim, pedra bruta. Muitos de nós ainda somos pedra bruta. Aí eu não levo desaforo para casa, de jeito nenhum. Falou, levou. Cuidado, hein? Ah, não, perdoar para mim, muito difícil. Eu não consigo esquecer, como é que eu vou perdoar? Candidato a câncer. Câncer é doença do não perdão, não é? Ressentimento, ou dessa encarnação ou de vidas passadas, enlouquecem as células do nosso corpo que se transformam em tumores. Então, algumas recomendações de Jesus, todas elas, mas algumas mais prontamente, são vacinas para que a gente possa fortalecer o nosso organismo. O perdão é uma delas. É medida profilática de saúde emocional, mental, espiritual e física também, tá? Então, assim, não adianta a gente perguntar por que as dores, os sofrimentos, é perguntar para o homem por que ele corta a pedra, diz Emmanuel. Depois, Emmanuel ainda nessa mensagem, não é, no livro Celeiros de Luz, não é Luz e Sombra, é o livro Celeiros de Luz, ele diz o seguinte: existem criaturas que são imaturos espirituais. E aí ele diz assim, existe uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem, não obstante quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. O que ele quer dizer com isso? Uma gama de criaturas. Muita gente que são pessoas que às vezes assumiram posições importantes no planeta, então são pessoas que têm profissões importantes, são formadores de opinião. Ai, isso aqui é difícil, não é? Formam consciências, quer dizer, falam e todo mundo, foi o fulano que falou. Nossa, então isso é verdade. Cuidado, vamos observar quem são as nossas referências. E aí, ele diz assim que tem uma retaguarda enorme de criaturas que são o quê? São imaturos espirituais, né? Não tem uma pobreza com relação à esperança e coragem. Não tem coragem. Na hora do enfrentamento da crise, a pessoa se desmancha. Parece aquele bichinho quando vai lá e você cutuca, não é? Cutuca a onça com vara curta, então você vai lá e cutuca a pessoa ouriça. Então, na hora da crise, a pessoa se transforma, se revela na hora da crise.
É bom que a gente observe como é que está o tamanho da minha fé nesse momento. A temperatura, a dimensão. Como é que está a minha fé? Reflexão. E aí o Emmanuel continua na mesma mensagem. Amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidade no trabalho de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem com êxito as crises da época de mudança. Nossa, quantas quantas pessoas que são formadoras de opinião, dirigentes de organizações religiosas, de organizações não governamentais, dirigentes de empresas, se descabelando, dirigentes de nações, prefeitos, governadores. Por que estão se descabelando? Em vez de ter um momento mais crítico da nossa vida, a gente conseguir cobrar lá dentro de nós serenidade. Ele fala assim que são chamados a caminhar na hora da crise e não tem recurso no campo do sentimento. Para quê? Para suportar com êxito as crises de mudança. Porque toda crise pressupõe uma mudança. Não tem como, não vai ser, porque nada será como antes amanhã. Lembra lá da música? Não é? Que a Elis Regina cantava? Então, de repente, a gente observar que nada será como antes amanhã. E como é que eu estou me preparando para essa crise, para esse amanhã? A fé. Então, a gente já está falando da terceira revelação. E Emmanuel continua, não é? Emmanuel não, agora é Paulo. O Paulo em Romanos, eu voltei no Paulo para a gente também observar que a segunda revelação, as três revelações, elas foram uma sequência, não é? E o Paulo em Romanos, ele diz o seguinte, no capítulo 4 de Romanos: a morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia, gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Nossa, que forte isso, hein? Pensa. Será que às vezes a gente não tem um pouquinho de medo de desencarnar? Porque a gente não tem muita certeza como foi a nossa vida? Olha, a morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia. Pois é, está paginado. Por mais que a gente ache assim, nossa, a minha vida está toda registrada. Toda a nossa vida está registrada. Vamos pensar assim, que existem filmadoras filmando a nossa vida inteirinha. E acima de tudo, antes de ser registrada por fora, alguém, não é? O cosmo, o universo, as leis cósmicas universais estarem registrando a nossa vida está sendo registrada dentro de nós, no arcabouço da nossa consciência, do nosso arquivo individual. Na hora que a gente desencarna, passa esse filminho rápido, o livro Voltei, do irmão Jacó, mostra isso muito bem, pela psicografia de Chico Xavier. Na hora que termina aquele desligamento nosso dos laços da matéria, parece assim, antigamente tinha uma coisa chamada, um aparelho chamado videocassete, ainda é da minha época, com certeza. Então, e essa fita, ela é rebobinada na hora que a gente desencarna. Para quê? Para que a gente tome consciência de todo o nosso período de encarnação. Então, quando o apóstolo Paulo fala lá, não é? Desse jeito tão lindo que ele fala, que a morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas, realmente, né? Da nossa vida, e assim, gravada por nós mesmos, na vida dos que nos rodeiam. Então, é bom nesse momento, em todos os momentos da nossa vida, mas especialmente num momento de crise como esse, a gente parar para observar como é a minha vida, o que eu tenho feito. E esse momento de reflexão que tanta gente teve que ficar dentro de casa, a grande maioria das pessoas não puderam mais ir trabalhar por um período, tem algumas pessoas voltando, mas a maioria nem teve mais ainda como voltar para a sua atividade corriqueira. Teve bastante tempo para conversar consigo mesmo, não é?
E aí o Emmanuel continua na mensagem dele: em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. Não. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência, que continua sem milagres e sem saltos. Então, nós estamos partindo para a eternidade, não nesse momento, esperamos que a gente ainda tenha um tempo, mas aqueles de nós que formos chamados para o plano maior, para o plano espiritual, não vai ter milagre, não tem nada de diferente, há uma continuidade. Essa é a grande revelação. A partir da segunda revelação, a partir do Cristo, quando ele teve lá a ressurreição que eu falei para vocês, não tem morte. Então, o maior medo, o mais visceral de qualquer ser humano é o medo de sumir, de desaparecer, de inexistir. E isso não existe. A nossa fé nos prova, tá? E o contato que a gente tem com a espiritualidade todo dia, para aqueles de nós que temos a sensibilidade mediúnica, a gente sabe perfeitamente. Lógico que a gente não quer se desvencilhar das coisas que a gente está fazendo, mas a gente tem que tomar cuidado com o apego que nós temos à vida material. Esse é um momento de reflexão para que a gente observe o tamanho da minha fé na espiritualidade, na continuidade da vida. E aí, o Emmanuel, ainda nessa mensagem lindíssima, ele diz: as lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição, no tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e porfiai, confiando em silêncio, não é? Que a morte é o ingresso para outra vida, onde todas as ações são contadas e gravadas às menores expressões dos nossos pensamentos. Então, assim, esse momento que a gente às vezes fica assim tão desesperado, não é? A gente tem que parar e pensar, tudo isso tem um propósito. E é legal que a gente pergunte para Jesus: mestre, o que você espera de mim? Quanta gente da minha idade foi embora e eu fiquei. O que o Senhor espera que eu faça? Lembra do Paulo? Senhor, o que queres que eu faça? Ah, que bênção aqueles de nós que já conseguirmos falar: Senhor, eis aqui o seu servo, a sua serva. Faça-se em mim segundo a tua vontade, não é? Porque, gente, se transferir da esfera carnal para o plano espiritual não significa que a gente vai se ausentar de responsabilidade de jeito nenhum. A gente vai continuar responsável. Dá conta da tua administração, disse Jesus. Então, aquele âmbito das nossas ações, nós continuaremos responsáveis, aqui ou lá, não é? Não tem diferença nenhuma. Tá? Cara, cada um de nós, a gente vai transportar essa porteira, né? Levando o quê? A bagagem daquilo que nós houvermos semeado, certamente. A gente vai ter levando aquilo que a gente semeou, não é? Porque espiritualmente falando, do ponto de vista espiritual, só existe um gênero de morte que a gente tem que temer. Qual é, gente? A morte, quando a nossa consciência está denegrida no mal. Nossa, essa é terrível, não é? E o Emmanuel ainda diz, né? Uma consciência denegrida no mal, torturada de remorso, cheia de despenhadeiros, paralítica de boas ações, né? Marginal na insensatez e no crime. Desencarnar assim deve ser um desespero, não é? Deve ser uma agonia. Agora, assim, aqueles de nós que já estamos buscando fazer o melhor, o reino além da vida, além da morte, é uma simples continuidade. Por quê, gente? Porque passa o corpo, entretanto a nossa alma continua na mesma posição evolutiva que nós tínhamos antes, não é? Vai continuar da mesma forma, melhorando quando a gente tem propósito de melhorar, atrasados quando a gente ainda está atrasado, emburrado quando a gente não aceita a vontade de Deus, magoado, deprimido quando a gente realmente não tem fé, não tem confiança em Deus. Não tem alegria que o Evangelho nos proporciona na nossa vida, não é? E aí ele fala, o Emmanuel, encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Mas não é bem o nosso caso. Espero que não seja o seu, espero que não seja o meu. E nós vamos encerrando com essa mensagem linda de Emmanuel, finalizando com uma frase linda que ele diz:
Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada de um novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Que Deus nos ampare, muita paz e que Deus abençoe todos nós. Muito obrigada.